Terra. Um mundo de água. Quase 3/4 da superfície encontram-se sob uma colcha de retalhos azuis de mares e oceanos. Para nós, um ambiente alienígena que mal começamos a explorar. Formas de vida extraordinárias vivem nessas profundezas. Cada uma delas moldada por um mundo variadíssimo e intenso. Assim como os continentes, nossos oceanos estão cheios de histórias a serem contadas, segredos ocultos e personagens desconhecidos. Essa é uma jornada através desse belo, porém frágil mundo, onde a luta pela sobrevivência cria elegância encantadora. Impressionante trabalho de equipe e encontros fascinantes que revelam o encanto do azul profundo. O encanto do azul profundo, 7 continentes. Austrália e Oceania. Oceania. Um canto do Pacífico que abrange a Austrália e mais de 7.000 ilhas que se espalham por uma área do oceano, quase do tamanho da Europa. Apesar do enorme tamanho da Austrália, essa é a região do mundo de menor massa continental. Mas suas águas tropicais abrigam alguns dos maiores recifes de corais da Terra. Essas são as florestas tropicais dos mares, cujos habitantes coloridos vivem entre jardins de corais, que podem ser os mais antigos e diversificados do planeta. Um rico berço de vida que é vital para a saúde dos oceanos do planeta e pode guardar segredos que podem beneficiar toda a raça humana. Mas esse aparente paraíso já viveu sua época de campo de batalha. As ilhas, os mares e os céus da Oceania já foram palcos de violentas batalhas, que resultaram em inúmeras histórias de sacrifícios corajosos, mas insensatos. Uma prova trágica da nossa capacidade de autodestruição. Desde então, a natureza voltou a ocupar o palco central. E as batalhas de hoje são novamente dominadas pelos mais antigos sobreviventes da Oceania. De invasores de ilhas a piratas da noite, no mundo onde poucos podem se dar o luxo de baixar a guarda por um instante. De todas as ilhas da Oceania, poucas têm o clima de conto de fadas do arquipélago de Palau. Uma coleção de mais de 250 ilhas que se erguem como torres da superfície do oeste do Oceano Pacífico. Muitas são formadas por calcários de antigos recifes de corais que foram empurrados até a superfície pelo incansável atrito das placas tectônicas terrestres. Abaixo das ondas, as ilhas são guarnecidas pelos ancestrais desses recifes que estão muito vivos. Essas comunidades de corais são famosas por abrigarem uma rica vida marinha, que tira proveito da ampla variedade de espaços vitais, que rendeu a Palau a reputação de possuir um dos mais ricos habitats submarinos do planeta. Mas não são apenas os tesouros naturais da ilha que fizeram dela um prêmio a ser conquistado a qualquer custo. Na Segunda Guerra Mundial,
Sua posição estratégica próxima às Filipinas colocou Palau no coração da batalha pelo Pacífico. Os Estados Unidos estavam determinados a tomar do Japão a posse dessas pequenas ilhas. Mas não fazia ideia do enorme sacrifício que seria necessário para isso. A batalha pela ilha de Pelileu foi uma das mais sangrentas da Guerra do Pacífico. Mais de 15 milhões de cápsulas onde munições foram disparadas só pelas forças americanas. E mais de 12 mil vidas foram perdidas em uma luta por apenas 6 quilômetros de uma terra preciosa. Hoje, as enferrujadas armas de guerra ainda montam guarda. Como se sua última missão fosse garantir que o sacrifício e a coragem dos homens que lutaram nessas batalhas sejam lembradas para sempre. As águas que banham Palau também servem de cemitério para os naufrágios da guerra. A natureza está fazendo o possível para reciclar essas ruínas. E a vida marinha conquistou com sucesso cada proa danificada, cada tonel e pedaço de casco retorcido. Para muitos naufrágios, a silhueta dos cascos em decomposição ainda é visível a ponto de permitir que os trágicos momentos finais sejam relembrados. Oiro Maru era um petroleiro japonês de 44 metros de comprimento e em março de 1944 conseguiu chegar às águas abrigadas de Palau, após ser atingido por um torpedo disparado por um submarino americano. Uma semana depois, o navio foi a pique quando bombardeiros americanos realizaram um ataque direto, matando 50 tripulantes. O labirinto de amoradas e passadiços agora serve de moradia para peixes. Mas antes abrigava 250 homens, que navegavam sabendo que eram o principal alvo dos inimigos. E que sempre que se aventuravam no Pacífico, poderia ser a última vez. As proas de alguns naufrágios ainda estão imponentes, esperando eternamente para completar a missão final. Capacetes cuidadosamente arrumados e caixas de munições estão espalhadas como se guardassem as ordens de um exército fantasma. Um monumento sinistro ao incomensurável sofrimento humano, mas que ao mesmo tempo pode ajudar a traçar um futuro melhor, nos colocando frente a frente com o triste capítulo do nosso passado. Palau atrai mergulhadores do mundo inteiro, e suas águas azuis oferecem um desafio incomparável. Uma montanha-russa de correntes marinhas os aguarda. E os mergulhadores precisam se prender aos paredões de recifes para não serem arrastados. As correntes fortes e ricas em nutrientes vindas das profundezas dão início a uma cadeia alimentar, que rapidamente converte os habitantes microscópicos dos oceanos em grandes predadores. Tubarões cinzentos dos recifes estão entre os maiores predadores daqui. Eles surfam as ondas invisíveis das correntes, em busca da oportunidade de se alimentar, podendo atingir até 40 quilômetros por hora. Os tubarões de Palau estão entre os mais sortudos do mundo.
Mais de 100 milhões de tubarões são mortos em todo o planeta a cada ano. Para sustentar o comércio de sopa de barbatana de tubarão. E muitas espécies correm o risco de extinção. Em resposta, esta pequena nação insular tornou-se a primeira a declarar suas águas um santuário de tubarões. E os tubarões, junto com os recifes que mantêm em equilíbrio, prosperam. Mares saudáveis dependem de tubarões saudáveis. E temos muito a perder por um prato caro de sopa. Não muito longe do Mar Azul, Palau oferece uma demonstração bizarra das potenciais consequências de se eliminar os predadores dos oceanos. Esses lagos estão inundados com água do mar, mas não possuem ligação com o mar aberto. Sem grandes predadores como tartarugas para controlar a população, a água-viva dourada começou a se adaptar e a se multiplicar. Somente neste lago, elas chegam a 13 milhões. Elas usam energia fornecida pelas algas fotossintéticas que vivem no interior do seu tecido, compensando pelos poucos nutrientes que o lago oferece. Suas frágeis células cortantes têm força apenas para capturar minúsculas criaturas planctônicas. Durante o dia, as águas vivas acompanham o deslocamento dos raios do sol através do lago. O sol nutre as algas no interior do corpo, fornecendo ao hospedeiro energia e também alertando a água-viva de qualquer perigo. Permanecendo sob a luz do sol e evitando as sombras das árvores ao redor do lago, as águas-vivas ficam longe do seu único predador, a anêmona, que pode devorar uma água-viva muito maior que ela se a água-viva tiver a infelicidade de enroscar seus tentáculos nos dela. Calcula-se que o lago tem apenas 12 mil anos de idade. Mas nesse curto período de tempo, o mundo sem predadores se transformou numa sopa de água viva. Outro mundo secreto no arquipélago de Palau fica escondido na escuridão. Esse é o sistema de cavernas Candelabro. Ele foi esculpido pela água da chuva, que ao longo de milênios erodiu o interior de calcário de uma das ilhas e formou estalactites e estalagmites que lembram candelabros. As cavernas antes possuíam entradas na superfície, mas o nível do mar subiu, escondendo as entradas que agora estão a vários metros abaixo da superfície. Nesse mundo sem luz do sol, apenas algumas criaturas especializadas são encontradas. Junto com mergulhadores destemidos à procura de desafiar o medo do escuro e de lugares apertados. A sudeste de Palau fica uma cadeia de ilhas maior, Papua Nova Guiné. Este arquipélago é formado por uma fileira de picos vulcânicos, alguns chegando a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Dezenas de ilhotas e atóis criaram uma rede de vegetação marinha. Mangues, dunas, lagoas e planícies inundadas onde a vida marinha se desenvolveu. O isolamento da ilha se reflete no número de novas espécies que costumam ser identificadas aqui.
Descobertas recentes incluem aranhas, sapos e uma espécie de roedor peludo do tamanho de um gato doméstico. Suas densas florestas estão entre as menos exploradas da Terra e servem de refúgio para um dos povos mais reclusos do mundo. Muitas comunidades vivem no interior montanhoso das ilhas e têm pouco contato com o mundo exterior ou entre si. Papua Nova Guiné é o país com maior diversidade linguística no mundo, com mais de 700 línguas nativas. Seu povo sobrevive através dos recursos fornecidos pelo mundo ao seu redor. Com propriedades anti-estresse, a noz de Betel é a resposta menos nociva da natureza ao cigarro. Mas ao mastigá-la, dentes e lábios adquirem um vermelho vivo. O povo de Papua Nova Guiné tem um relacionamento com o oceano que existe há 35 mil anos. O resultado dessa relação hoje ajuda a administrar e preservar alguns dos mais impressionantes recifes de corais da Terra. A Baía de Quimby é um dos ambientes de maior diversidade marinha do planeta. Ela faz parte do Triângulo de Coral, uma área da Oceania que cobre menos de 2% do leito marinho mundial, mas possui mais de 75% das espécies de corais e mais de 1/3 de todos os peixes de recifes. Talvez esse seja um dos mais antigos sistemas de recifes de corais do planeta, e sua diversidade supera a gigantesca barreira de corais da Austrália. Lembrando mais um gigantesco jardim alienígena, os corais apresentam todos os formatos, tamanhos e cores imagináveis. Uma comunidade de mais de 800 espécies de peixes subsiste entre suas folhas e seus ramos. Isso cria um maravilhoso carnaval submarino de cores. Seja em forma de filamentos, ou mesmo estruturas achatadas. São várias as aparências que essas esculturas vivas podem assumir. Esta coleção de corais é vital para a saúde dos nossos oceanos e potencialmente da raça humana. Há tantas espécies de corais encontradas aqui que poderão ser usadas no futuro como estoque de renovação para reparar recifes danificados em todo o planeta. Suas incontáveis espécies, e muitas delas produzem substâncias químicas complexas que as ajudam a sobreviver, também podem guardar as respostas necessárias para a cura de algumas doenças mais graves da humanidade. Os recifes de corais já são considerados a fonte medicinal do século XXI. E seus habitantes já contribuíram para tratamentos de doenças como câncer, artrite e mal de Alzheimer. Descobramos ainda mais recursos revigorantes neles.
enquanto forma e função perfeitas forem encontradas no interior dessa rede complexa de vida, sempre teremos o fortificante perfeito para a alma. Os jardins de corais da Baía de Quimby continuam sendo uma das mais belas criações da natureza. Mas como muitas maravilhas da Oceania, lá também há cicatrizes dos conflitos humanos que fizeram dessas águas revigorantes um túmulo de soldados perdidos no mar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os céus de Papua Nova Guiné testemunharam pilotos americanos e japoneses envolvidos em batalhas navais mortais. Um dos objetivos era localizar e destruir navios e porta-aviões inimigos. Porém, muitos não retornaram para sua base. Em 26 de dezembro de 1944, o piloto japonês Tomiharu Honda mergulhou com seu caça Mitsubishi Zero nas águas da Baía de Quimby. O Zero foi um avião de guerra lendário. Ele tinha velocidade e manobrabilidade impressionantes e deixou uma marca indelével na história durante a Batalha de Pearl Harbor e, posteriormente, como o avião dos pilotos kamikaze que deliberadamente se arremessavam contra os navios americanos, numa última tentativa desesperada de mudar o rumo da guerra. É provável que esse piloto estivesse simplesmente perdido na imensidão do Oceano Pacífico e tenha ficado sem combustível. O naufrágio está tão bem preservado que os controles da cabine permaneceram na posição final, ajustados para realizar uma aterrissagem perfeita controlada. Ninguém sabe o destino de Tomiharu Honda, mas acredita-se que ele nunca retornou ao Japão. É possível que ele tenha escapado do acidente e sobrevivido nas selvas de Papua Nova Guiné. Uma versão mais macabra da história conta que ele foi servido como banquete cerimonial por uma das várias tribos canibais que na época ainda eram comuns nas ilhas. Mas se sua aterrissagem perfeita a apenas 50 metros da costa não o salvou, ao menos garantiu que sua história fosse contada por várias e várias gerações. A Baía de Quimby em si é apenas uma pequena enseada no Mar de Bismarck, outra parte do Triângulo de Coral, que se tornou um campo de batalha fundamental na guerra no Pacífico. Em algum lugar na selva de corais está o naufrágio de um comboio japonês que foi devastado por aviões de guerra americanos, numa batalha tão unilateral que se tornou um famoso ponto de mudança na guerra. Hoje, a vida pulsa com as correntes. Muitos recifes aqui estão sobre vulcões submarinos, que se erguem a milhares de metros do leito do oceano. A atividade vulcânica da região depositou jazidas de minerais de metal na superfície do leito do mar. A tecnologia moderna oferece a possibilidade de uma nova corrida do ouro nas profundezas do mar. Mas tomara que nossa fome insaciável por metais preciosos não supere a necessidade de proteger o bem estabelecido tesouro biológico do Mar de Bismarck.
Além dos recifes, um cardume de xeréus vorazes chega em formação compacta. Esses cardumes podem chegar a 1.500 peixes, formando um grupo que nada lentamente em círculo durante o dia. À noite, esses velozes predadores se preparam para caçar peixes menores, em pequenos grupos pelos recifes. Mas eles não são o único perigo que as presas têm a temer. A barracuda barbatana negra é conhecida pelas listras pretas ao longo dos flancos. Elas também formam cardumes que trabalham juntas procurando e encurralando presas, que têm pouca chance contra essas caçadoras ágeis que podem atingir 40 km por hora e possuem mandíbulas poderosas e dentes afiadíssimos. Mas a reputação delas não é nada comparada à de sua prima maior. A bicuda grande acabou ganhando uma temida reputação por causa dos seus dentes arreganhados. Essas caçadoras solitárias podem chegar a quase 2 metros de comprimento e pesar até 50 quilos. Sua natureza curiosa faz com que elas se aproximem de mergulhadores. E sabe-se de casos em que elas confundiram objetos prateados com peixes feridos se debatendo. Mas as mordidas são raras. E o único perigo real para os humanos é quando nós as comemos. Como predadora contumaz, toxinas da cadeia alimentar marinha podem se acumular em sua carne. E o envenenamento pode ser fatal. As Ilhas Fiji são conhecidas como a Encruzilhada do Pacífico Sul. Uma coleção de 300 ilhas vulcânicas, das quais cerca de 100 são habitadas por uma comunidade cosmopolita que aqui se estabeleceu vinda de várias partes do Pacífico. A carne envolta em folha de taioba e cozida com pedras quentes é o prato tradicional da ilha. As ilhas são cercadas pelas águas azuladas do Pacífico, que à primeira vista parece ser um local convidativo para alguns dos personagens mais charmosos da Oceania. Mas a sobrevivência nos recifes ao redor das ilhas é um assunto sério. Nessa antiga paisagem marinha, vive um dos mais velhos habitantes do oceano. A esponja barril tem formato de chaminé. Ela cresce apenas alguns centímetros por ano, mas pode aos poucos atingir 1,5 metro de altura. As do tamanho de um barril de petróleo podem ter mais de 200 anos, enquanto as maiores podem ter mais de 2.000 anos, tornando-as um dos animais mais longevos da Terra. Algumas são grandes a ponto de uma pessoa caber em seu interior. As esponjas filtram a água do mar através de paredes formadas por uma rede de minúsculas agulhas vitrificadas e fibras de proteínas. Qualquer partícula comestível é consumida. Mas as esponjas também servem de abrigo para muitas outras espécies. O lírio do mar prefere aderir ao lado de fora, dando um toque a mais de cor a esses antigos habitantes dos mares.
Os corais moles também parece que foram transplantados de um cenário de um filme de ficção científica. Fiji é conhecida como a capital mundial do coral mole. Diferentes dos seus primos dos recifes, esses corais não formam esqueletos duros de calcário. Em vez disso, eles usam suas estruturas flexíveis como apoio, que também funcionam como espinhos de uma roseira como proteção. Os corais até parecem vegetais de cores bizarras, mas essa aparência graciosa esconde o fato de, na verdade, serem predadores vorazes. Usando minúsculos tentáculos cortantes, eles procuram qualquer nutriente trazido pelas correntes que esteja a seu alcance. Para as minúsculas criaturas planctônicas, esse aparentemente tranquilo jardim de corais é uma parede viva de milhões de bocas famintas, ávidas para devorá-las. As anêmonas também usam tentáculos cortantes para capturar suas presas. Mas o peixe-palhaço transformou isso a seu favor. Revestido por uma camada protetora de muco que impede a ação das células cortantes da anêmona, o peixe-palhaço se aproveita da proteção oferecida por esses tentáculos. Um lar estável para uma vida familiar um tanto quanto complicada. O peixe-palhaço forma um par monógamo e tem a capacidade de se transformar em macho e fêmea ao longo da vida. Se a fêmea dentro da relação morre, então o macho muda rapidamente de sexo para substituí-la e busca um novo macho para perpetuar a família. Depois do pôr do sol, a atmosfera do Recife começa a mudar, com a chegada do turno da noite. A poliqueta árvore de Natal testa a água à medida que sai da sua toca tubular formada a partir da parede de um coral vivo. Depois que escurece, as águas acima do Recife ficam vazias, como se houvesse um toque de recolher. Para os habitantes do Recife de Coral, a noite pode atrair perigo. Os peixes tão ativos durante o dia agora procuram um local para se esconder. Eles sabem que alguns dos mais perigosos predadores dos recifes saem para caçar depois que escurece. Ninguém quer ser apanhado de surpresa se eles decidirem visitar essa parte do Recife. Tubarões galha branca.
Caçando em bando, esses tubarões usam o focinho achatado e o corpo esguio para entrar no recife e devorar os peixes que estão descansando. A nadadeira dorsal está localizada bem mais atrás, permitindo que eles adentrem mais nos corais. Somente os peixes mais bem escondidos têm alguma chance. Assim que termina o frenesi de mandíbulas estalando, várias das tocas entre os corais estão vazias. Os coloridos recifes de Fiji tiveram que mostrar muita resistência recentemente. O aumento recente da temperatura das águas causou um fenômeno chamado perda de pigmentação. Quando a água fica muito quente ou muito fria, os corais ficam estressados e liberam as algas coloridas que vivem em seus tecidos. O que resta é um esqueleto esbranquiçado. Os pólipos no interior do coral sobrevivem, mas ficam altamente vulneráveis a outras ameaças que podem matar completamente a colônia. Após esse susto, os corais de Fiji reagiram, com novos corais substituindo os que foram perdidos. Mas a temperatura dos oceanos talvez ainda seja um fator decisivo no futuro dos corais. Entre os recifes, alguns dos mais famosos habitantes de Fiji realizam uma patrulha. O tubarão cinzento dos recifes normalmente caça sozinho, mas forma grupos sociais de 5 a 20 indivíduos, geralmente vistos onde o recife encontra o mar aberto. Muitos desses grupos parecem ter fêmeas grávidas, que preferem águas quentes e rasas, que ajudam a acelerar o desenvolvimento da ninhada, de até 6 filhotes. Os tubarões são extremamente tolerantes com os mergulhadores que os observam maravilhados. Mas às vezes, eles não têm medo de mostrar quem manda por aqui. Esses tubarões raramente ultrapassam os 2 metros de comprimento. Mas eles são predadores velozes e ágeis, cuja conduta confiante faz com que prevaleçam sobre outras espécies maiores de tubarões no Recife.
Os tubarões são essenciais para a saúde do Recife. Mantendo o número de presas sob controle, eles mantêm o equilíbrio delicado que garante a chance de sobrevivência para todas as espécies. Sem eles, todo o ecossistema entraria em colapso. Os tubarões cinzentos são conhecidos por mostrar seu humor, exibindo-se de modo ameaçador. Dorso arqueado e barbatanas peitorais abaixadas significa mantenha distância. Como todos os tubarões, eles possuem um sexto sentido que lhes permite perceber o mundo de uma forma que quase não temos como imaginar. Sensores elétricos e poros no focinho conseguem detectar pulsos eletromagnéticos no mar com 1 bilionésimo de volt. Os tubarões usam isso para formar um mapa elétrico do que os cerca e podem acompanhar o movimento de cada músculo e contração de sua presa. A fiação elétrica de uma câmera submarina pode induzi-los a se aproximar dos mergulhadores. Milhões de anos de adaptação os deixam um tanto quanto desorientados no mundo de equipamentos eletrônicos. Mas, do ponto de vista de um fotógrafo, é uma excelente oportunidade para um close perfeito. Versão brasileira Audiocorp.